Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Como Criar um Produto de Interesse de Mercado. Para facilitar o aprendizado, a gente separou esse curso em 4 capítulos. E o primeiro capítulo que eu vou explicar agora é o de mercado. O segundo capítulo a gente vai falar sobre como despertar o interesse do seu consumidor. O terceiro capítulo a gente vai falar de como criar uma experiência em volta do seu produto. O quarto capítulo, como criar um produto de fato e as dificuldades de criar um produto. Nesse primeiro capítulo, nós vamos falar sobre mercado. Muita gente, quando escuta essa palavra mercado, imagina uma montoeira de números, um monte de métricas de conversão, de como analisar os comportamentos de mercado. Mas o que as pessoas esquecem é que o mercado reflete as atividades de pessoas, certo? Essas atividades são mensuradas pelos analistas de mercado, dessas mensurações extrai-se comportamento de consumo. De fato, quando você cria um produto, você está criando um produto para resolver problemas de pessoas. E você pode posicionar o seu produto de várias maneiras. É importante lembrar que mercado é somatório entre pessoas e hábitos. Existe um autor que se chama Nir Eyal, que é escritor do livro Hooked. Nesse livro, ele define a diferença entre rotinas e hábitos. As rotinas são aquelas atividades que você faz recorrentemente. Os hábitos definem como você executa aquelas atividades. Então, muita gente tem o hábito de correr, muita gente tem o hábito de usar o celular, muita gente tem o hábito de acordar cedo, o hábito de escovar o dente. A forma como você executa essas tarefas são os seus hábitos. E nesse livro, ele define mercado como uma somatória entre as pessoas e seus hábitos. De fato, se você for observar, dentro do seu dia a dia, você executa vários hábitos, existem vários produtos que compõem o seu dia a dia. A escova de dente é um produto, o tênis da sua corrida é outro produto, o seu celular é outro produto. Existe um ecossistema de produtos que ajudam você a resolver os problemas do seu dia a dia da forma que você está habituado. Se você for observar, hoje as empresas disputam o seu tempo, disputam o seu dia para estar inserido dentro desses hábitos. É muito comum, quando você está executando esses hábitos, você gerar uma expectativa. Quando você acorda, você precisa escovar o seu dente, você espera que a sua escova de dente esteja lá, esperando você para você escovar o dente. Quando você gera expectativa, você está focado em realizar uma tarefa. Um produto ruim é aquele produto que impede você de realizar uma tarefa. Essa imagem representa bem o conceito que eu estou querendo passar. Ela representa que alguém queria realizar uma tarefa, que é pregar algo, certo? Prender algo. E por uma dificuldade do produto, os pregos amassaram e a pessoa foi impedida de realizar a tarefa dela. Então a expectativa dela foi frustrada. Um bom produto é aquele que atende a expectativa. Por mais que exista algum nível de dificuldade, ou seja, nessa imagem ele mostra um parafuso. Você vai precisar de outra ferramenta para executar a sua tarefa, mas você consegue realizar a sua tarefa com sucesso, não vai amassar o parafuso. Quando a gente fala de um produto interessante, um produto que causa interesse no mercado, é aquele produto que supera a expectativa. Então, reduz o seu trabalho para executar aquela tarefa que você esperava, certo? Então, superar a expectativa é o que a gente chama de efeito wow. Lá no Conta Azul, a gente usa bastante esse conceito. Efeito wow é quando um cliente fica vislumbrado com uma funcionalidade, ou com um produto, ou com a forma como você conseguiu entregar a solução daquele problema do seu cliente. Para alcançar esse efeito wow, é importante que você conheça muito bem os seus clientes. Conheça quem são as pessoas e como são os hábitos delas. Todo o efeito wow é uma oportunidade de inserção no dia a dia do seu cliente. E para isso você tem que entender como é o dia a dia do seu cliente. Muitas vezes esses clientes estão habituados a usar produtos dos seus concorrentes, ou até produtos que você nem imagina. Quando você vai em campo, você descobre muita coisa. Você percebe que você estava dentro de uma bolha. É muito importante você não criar produtos a partir da sua visão. Você raramente vai estar criando um produto para você. Você precisa parar de imaginar como é o mundo lá fora e ir realmente lá fora e entender como é o mundo. Então é muito importante esse conceito de sair da sua bolha. Existe um conceito que se chama bolha de distorção da realidade. Esse conceito defende que quando nós estamos dentro de um escritório imaginando o mundo lá fora, nós estamos como se fosse dentro de uma bolha desfocada em que a gente vê uma distorção da realidade. Essa distorção da realidade causa péssimos investimentos, por exemplo. Você pode imaginar que seu cliente escova o dente dessa maneira, quando na verdade ele escova de outra maneira. E você cria um produto baseado na sua hipótese e no fim ninguém usa aquele produto. Para reduzir essa distorção da realidade, é importante que você vá conhecer os seus clientes. Quando eu falo sobre entender o seu cliente, eu falo realmente de você sujar suas botas de lama e ir conhecer eles pessoalmente, certo? Se você entrar em contato com 10 clientes por mês, você realmente vai ter muitos insights que você não teria de dentro do seu escritório. É muito comum as pessoas se iludirem pensando que os números de marketing vão traduzir os motivos pelos quais as pessoas realizam aqueles hábitos. Mas só que, para conhecer o seu cliente profundamente, você precisa visitá-lo. E visitá-lo querendo entender ele profundamente, querendo ser empático a ele. Quando você vai visitar os seus clientes, é importante que você observe as atividades.
Digamos que você tem um produto de limpeza. Você tem uma fábrica que faz produtos de limpeza. Provavelmente você não é faxineiro ou uma coisa assim. Quem entende de como se usa um produto de limpeza são as pessoas que usam produto de limpeza. Qualquer coisa que você imagine, você está distorcendo a sua realidade. Então, nesse slide tem várias situações que a gente encontra em campo. Dependendo do seu produto, você pode encontrar situações em que você vai ter que entrevistar crianças, situações em que você vai ter que entrevistar idosos. Obviamente, esse curso aborda a criação de produtos em geral. Então, eu não consigo saber exatamente que tipo de produto você está criando para entender e guiar que tipo de clientes você tem que visitar. Você vai ter que entender profundamente quem são os seus clientes e acompanhar essas atividades, de preferência sem interferir. Existem diversas técnicas de teste de usabilidade e diversas técnicas de entrevista em campo que ajudam você a ser neutro nessas entrevistas. É muito importante que você não ponha o seu ponto de vista sobre o seu cliente. Quando você vai visitar um cliente, ele provavelmente vai ficar oprimido pela sua presença. Ele não vai querer te falar a verdade sobre o seu produto ou coisas assim. Então, muitas vezes, é importante que você nem identifique de que empresa você é. Você vá de uma forma neutra, sem falar qual é a função da sua pesquisa. Na maioria das vezes, você não vai criar um produto para você mesmo. Você está criando um produto que soluciona o problema de outra pessoa. Por isso, é importante a gente não ficar imaginando com o nosso modelo mental o que o nosso cliente espera da nossa solução. Segundo Nir Eyal, autor do livro Hooked, 40% das nossas atividades diárias são compostas puramente por hábitos. Então, tentar inserir o seu produto dentro de hábitos é tentar inserir o seu produto dentro da rotina dos seus clientes, dentro do dia a dia dos seus clientes. Olhe para o seu celular e pense quantos aplicativos você realmente usa no seu dia a dia e quantos não fizeram parte do seu dia a dia, dos seus hábitos e das suas rotinas. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre como despertar esse interesse. É muito comum que o cliente se sinta sufocado no meio de tanta propaganda, inclusive propaganda do seu concorrente. Eu vou falar um pouco como se diferenciar dos seus concorrentes e atrair a atenção do seu cliente. Até logo!